Espero que estejam todos bem. Meu nome é Mauro Conto, professor da Universidade do Estado da Bahia. E esse vídeo foi gravado com o objetivo de mostrar como é que se faz uma regressão linear, da onde chega aos termos de coeficiente linear e angular, e bem como do coeficiente de correlação. Eu mostro uma forma de cálculo, não procuro apresentar as equações completas do coeficiente angular linear, mas apresento uma forma bastante simples que dá para entender, imagino que seja possível de compreender como chega a um sistema de equação que permita fazer os cálculos do coeficiente linear e angular. Vamos à nossa apresentação. Nós vamos fazer isso baseado no método dos mínimos quadrados, tá? E a nossa ideia é fazer um ajuste de uma curva. Aqui eu tenho os pontos de uma curva, imagine uma curva analítica. Lembrando que esse vídeo é para estudantes da disciplina de Química Analítica, do curso de licenciatura em Química da Universidade do Estado da Bahia. E eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho em X, eu tenho as concentrações das soluções de referência e em Y eu tenho os sinais analíticos observados por um método instrumental qualquer. Pode ser espectrometria, pode ser espectrometria, um método de espectrometria de absorção atômica, talvez. Bom, e aqui eu tenho um exemplo, e aqui são esses os valores, aqui eu tenho a curva com alguns valores, uma curva típica, não com esses valores exatamente, mas uma curva típica, tá? Onde eu vou ter os diferentes pontos que eu consigo, e a partir desses pontos eu preciso traçar uma reta, tá? Vou procurar a melhor reta. A melhor reta é aquela, vamos entender um pouquinho o que vem a ser a melhor reta. É importante lembrar que a concentração é a nossa variável independente e o sinal analítico y vai ser a nossa variável dependente, tá? Então vamos tentar entender como é que se chega a essa melhor reta, ou seja, a estabelecer como que nós vamos chegar nesse coeficiente linear e angular. Bem, aqui eu tenho os pontos, pegando aquela curva, percebam aqui, essa aqui está sendo traçada como essa linha tracejada mostra a melhor reta, mas por que ela é melhor reta? É melhor reta porque a distância entre os pontos medidos e a reta, e os pontos correspondentes na reta, de y medido, aqui seria y medido, aqui seria o y calculado a partir da equação da reta, ele vai ser o menor possível, ou seja, deixa eu tentar me explicar melhor. A soma das distâncias vai ser a menor soma das distâncias entre o medido e o calculado, vai ser o menor possível. Bem, é óbvio que essa menor reta eu vou ter uns pontos que vão estar acima e outros que vão estar abaixo dessa reta, portanto, não vale a pena, não me parece nem um pouco adequado trabalhar com a distância na forma que está, mas sim trabalhar com a distância em módulo. Né? Assim, eu vou fazer o cálculo, imaginando que eu estou fazendo o cálculo para cada uma dessas distâncias, elevo ela ao quadrado, ao elevar ela ao quadrado elas vão ter sempre valor positivo, e eu vou buscar o limite do somatório dessas distâncias para os n pontos que eu tiver na curva, de modo que esse somatório tenda a zero, tá bem? Essa é a ideia básica do que nós temos. Essa função que nós vamos utilizar é a função goodness fit, onde que eu tenho essa letra grega chamada chi quadrado, né? É um teste chamado goodness fit, e eu vou pegar então o somatório dessas distâncias ao quadrado, tá? Vou somar elas e vou procurar o menor valor. Portanto, vamos entender, esse é o método dos mínimos quadrados, tá? Então, vou pegar a distância, vou elevar ao quadrado e eu estou procurando o menor valor desse somatório. E isso
por isso nós chamamos isso do método dos mínimos quadrados. Bom, entendendo que essa distância é o valor de y medido, menos o valor de y calculado. O calculado tem que estar sempre relacionado a essa melhor reta, e o medido são aqueles valores que você observou e anotou no seu experimento, tá? Quando você foi fazer a curva de calibração, ou curva de trabalho, ou curva analítica, o termo que você e o seu professor acharem mais adequado, tá? Então, eu tenho essa subtração, e isso aqui se refere ao meu método dos mínimos quadrados, para fazer a regressão linear, encontrar a melhor reta. Bem, então vamos entender o que é esse y medido. Esse y medido, como foi dito, está aqui, são aqueles pontos que foram observados. No caso, eu tinha 6 pontos observados. Eu havia feito a minha curva com soluções de referência na concentração 0, que seria o branco, mas na concentração 1, 2, 5, 10 e 20, e esses foram os valores que eu obtive, os valores de sinal que eu obtive quando eu fiz as determinações, as medidas com essas soluções, tá bem? Então, esse daqui vai se referir a esse sinal, que seria meu sinal medido, para cada um dos pontos. Então, para o primeiro ponto foi 0,13, para o segundo ponto foi 0,065, para o terceiro ponto foi 0,107, ok? Em relação ao valor de y calculado, né, para não ficar escrevendo medido e calculado o tempo inteiro, mudei a forma de expressão, tá? O calculado vai ser, como eu falei, vai surgir a partir da equação da reta, tá? E aí, com base nisso, é que nós vamos conseguir calcular qual é os valores do coeficiente linear, que nesse caso é o A, e do coeficiente angular, que nesse caso aqui é o B. Chama atenção para que para cada um dos pontos da concentração que foram analisadas, eu vou ter um sinal calculado, né? E sempre isso se baseia buscando o mínimo dessa função. Tudo bem? Eu imagino que esteja claro. Podemos ir em frente. Bom, aqui o que eu fiz aqui, nesse momento, eu substituí onde tem y calculado, para cada um dos pontos, eu substituí pela equação da reta, né? Equação da reta, onde ao invés de aparecer y calculado, I aparece o coeficiente linear mais o coeficiente angular, que multiplica a concentração das soluções de referência. Tá bom? Vamos continuar, vamos seguir expandindo essa equação, e vamos chegar à seguinte situação, que quadrado, imaginando para um caso aqui onde eu tenha 5 pontos, normalmente imagina 4 soluções de referência além de um branco, eu teria, então eu teria aqui que quadrado seria igual ao quadrado da diferença entre o sinal observado menos o sinal medido, sendo o sinal calculado, sendo que o sinal calculado seria coeficiente linear mais coeficiente angular, que multiplica a concentração, porque isso se estabelece através de uma reta de calibração, tá? A gente chama de curva, mas uma curva que eu espero que responda uma equação de primeiro grau, ou seja, uma reta. E faço isso para os N pontos que estão envolvidos. Vamos em frente. Seguindo aqui na equação, ali, se vocês se lembrarem, estava elevado ao quadrado, e aqui eu estou resolvendo essa equação. Então, aqui fiz uma primeira resolução, então eu tinha o quadrado de uma diferença, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E isso para cada um dos pontos, ok? Seguindo em frente, eu vou continuar expandindo a minha equação e vou chegar então que, por exemplo, eu vou ter o sinal ao quadrado medido para o primeiro ponto, para o segundo ponto, para o terceiro, quarto, quinto ponto, menos 2 vezes essa minha variável A, essa minha incógnita A, que multiplica o sinal medido, menos 2 vezes a variável B, que multiplica o produto entre a concentração
da minha solução de referência pelo sinal medido para essa solução, mais o valor dessa variável A ao quadrado, essa variável A que nós sabemos que é o coeficiente linear, mais duas vezes o produto do coeficiente linear pelo coeficiente angular, que aqui é expresso por A e B, que multiplica a concentração da solução de referência, nesse caso do primeiro ponto, né? Mais o valor do coeficiente angular ao quadrado, que multiplica o quadrado da concentração desse primeiro ponto. E se vocês olharem aqui, elas são muito parecidas, elas são praticamente se repetem. O que muda é apenas o ponto. Se aqui eu tinha o ponto 1, no segundo eu vou ter o ponto 2, na terceira o ponto 3, o 4, o 5, e isso seria daí por diante. Ou seja, se vocês concordam comigo, então, como eu tenho o primeiro, sempre eu tinha, em cada um dos casos, eu tinha o primeiro ponto sendo y 1 mais y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, estava presente para cada um dos pontos envolvidos, então eu posso dizer que a equação do que quadrado seria o somatório, no meu caso, como são 5 pontos, para ir variando de 1 até 5, do valor do sinal observado ao quadrado para cada um dos pontos. Mas vamos em frente construindo essa equação. Reparem que aqui, então, aqui só para lembrar, eu tinha y1 ao quadrado, y2 ao quadrado, y3 ao quadrado, y4, y5. Se tivesse um sexto ponto, teria um y6 ao quadrado, assim vai. Depois surge um outro termo que também é muito parecido, reparem bem, menos 2 vezes a y1, menos 2 vezes a y2, menos 2 vezes a y3, menos 2 vezes a... Ou seja, o que seria isso? Seria menos 2 vezes a, que multiplica o somatório do sinal, menos 2 vezes a, eu coloquei em evidência, que multiplica o somatório do sinal medido. Vamos em frente. Um outro ponto que aparece, o seguinte aqui que eu vejo, eu tenho menos 2 vezes bx1, y1, então é o produto do sinal vezes a concentração para aquele ponto, que multiplica 2b, chama atenção. Olha como estão presentes para todos os pontos. Então, o que é que eu faço? Eu vou dizer que é menos 2b, que multiplica o somatório de xi e yi para cada um dos pontos. Em seguida, só lembrando que em seguida eu tinha o termo a ao quadrado, ele estava presente em para todos os pontos ali também. Como eu tinha 5 pontos, nesse caso ficou 5 vezes a ao quadrado, tá bem? E assim vai, eu vou arranjando, vou continuando isso, fazendo para todos os termos, e chego nessa equação do que quadrado. Ou seja, essa equação, vou tentar dar uma simplificada nela, imaginando para n pontos, e vou ter que a equação do que quadrado vai ser igual ao somatório de y medido ao quadrado, menos 2 vezes a, que é o coeficiente linear, que multiplica o somatório do sinal medido, menos 2 vezes o coeficiente angular, que multiplica o somatório do produto entre a concentração e o sinal medido para cada um dos pontos, mais n, onde n é o número de pontos, que multiplica o coeficiente linear ao quadrado, mais 2 vezes o coeficiente angular pelo coeficiente angular, que multiplica o somatório das concentrações das soluções, ou seja, da minha variável, o somatório da minha variável independente, que no meu caso são as concentrações, mais b ao quadrado, que é o coeficiente angular ao quadrado, que multiplica o somatório das variáveis independentes ao quadrado, tá bem? Então, essa equação certamente dá pontos de mínimo, e esses pontos podem ser determinados ao derivarmos a equação aqui está aqui acima, em função de cada incógnita. As incógnitas são A e B. Só para lembrar, quando eu faço a derivada de uma equação em função de A, por exemplo, esse termo aqui, com o que não tem a variável A, é zero, ele é zerado, tá?
Então, esse termo vai ser zerado, esse termo que não tem A vai ser zerado, e esse termo também será zerado. E quando eu fizer a derivada dessa função de qi quadrado em função de b, esse termo que não tem nem A nem B vai ser zerado, esse termo que não tem B será zerado, esse termo que não tem B será zerado, e vamos ver no que vai acontecer. Então, eu vou ter que a derivada de qi quadrado em função de A vai ser dado por menos 2 somatório dos sinais medidos, das variáveis dependentes, mais duas vezes o número de pontos vezes o coeficiente linear, mais duas vezes o coeficiente angular, que multiplica o somatório das variáveis independentes. E, como eu disse, como eu disse anteriormente, eu vou precisar igualar as derivadas a zero para poder encontrar o mínimo das funções. Tá? Então, aqui eu tenho que a variável, a derivada de dqui quadrado em função de A igual a zero, e a variável de dqui quadrado em função a B igual a zero. E eu obtive, então, essas duas equações, a partir dessa única equação, derivando em função de A e em função de B. Ok? Desse modo, eu ir arranjando melhor, eu vou ter então que zero vai ser igual a menos 2. Percebam que tanto nas duas equações o 2 se repete, então eu posso fazer uma simplificação em ambas as equações, dividindo ambas por 2. E assim eu vou ter as eu vou fazer dividir por 2, mas vou fazer mais uma coisinha. Eu vou passar o termo que está aqui o termo que está livre de A e B, eu vou passar para o outro lado, tá? De forma a criar um sistema de equações. E no final eu chego a isso, que número de pontos que multiplica o coeficiente linear, mais o coeficiente angular que multiplica o somatório das variáveis, dos valores das variáveis independentes, que no caso seria a concentração, vai ser igual ao somatório dos sinais, que seriam as variáveis dependentes. Essa é uma equação. E a segunda equação seria o coeficiente linear, que multiplica o somatório das concentrações, mais o coeficiente angular, que multiplica o somatório das concentrações elevado ao quadrado, vai ser igual ao somatório do produto das concentrações pelos sinais. E agora, a partir disso, nós vamos experimentar para ver, a partir de duas equações simples, eu sou capaz de chegar e fazer o cálculo resolvendo um sistema de equações. Eu acho muito mais fácil lembrar dessas duas equações do que lembrar de uma equação complicada, longa, grande, cheia, que tem um numerador e denominador, e além disso eu vou ter vários somatórios. Acho muito mais fácil eu me recordar desse sisteminha, dessas duas equações pequenas e simples, do que me lembrar de uma equação grande e complexa. Tá? Então, para obter então, os valores de A e B, eu preciso agora resolver esse sistema de equações. Mas vamos experimentar com aqueles valores que nós tínhamos anteriormente. Então, eu peguei a partir daqueles valores, fiz a primeira tabela que eu fiz, tinha os valores de x e y, não coloquei aqui os pontos de 1 a 6, os valores são os mesmos que estavam lá. Essa curva, ela se refere a esses pontos, tá? E essa reta eu fiz no Excel, isso daqui já mostra a melhor reta. Não fiz para ele aparecer as equações, poderia ter feito, mas o que eu quero é mostrar como nós chegamos nessas equações. Portanto, como chega nos parâmetros de coeficiente angular e coeficiente linear, os parâmetros da reta. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, tinha os 6 pontos, aí coloquei numa nova linha o valor soma, na linha seguinte a média, e no outro dizia o padrão S, dizia o padrão amostral. Né? Lembrando que dizia o padrão amostral é aquele que eu trabalho com o número de grau de liberdade, N-1. Tá bem?
Então, eu fiz aqui o valor tinha aqui os valores de x, calculei a soma desses valores, deu 38, a média deles, e o desvio padrão. No primeiro momento aqui, nós não vamos precisar nem da média, nem do desvio padrão, nem de x, nem de y, precisamos apenas da soma. E acho que vocês lembram que as nossas equações sempre pediam a soma. Então, a partir daqui eu já tinha de x, eu fiz de y, eu vou fazer essa minha tabela expandir um pouco, vou calcular a partir do valor de x, pego e elevo esses termos aqui ao quadrado, e vou ter x ao quadrado. Vou aproveitar, não é necessário, mas vou fazer também para y ao quadrado, tá? Pegando esses valores de y e mandando ele calcular y ao quadrado. E vou fazer o produto de x e y, que seria x vezes y, o que aparece. Então, que aparecia nesse termo aqui, multiplico x por y, e depois eu vou somar. Então, vou trabalhar apenas com essas somas. Então, vou ter para esse caso que nós trabalhamos, que nós tínhamos, o somatório de x é 38, o somatório de y é 1,178, o somatório de x ao quadrado é 530, o somatório de y ao quadrado, que não vai ser necessário nesse caso, para isso, é 0,4556, já eu vou usar ele, vocês vão ver para que eu vou usá-lo. Eu vou usá-lo, na verdade, na equação do que quadrado, que ele aparece ali, mas era um termo que não estava relacionado ao parâmetro A e B, e por isso na derivada ele foi zerado. E o somatório do produto de x por y deu 15,454. Está claro que esses valores, esses resultados, parte deles, pelo menos esses resultados aqui de y ao quadrado e somatório de x e y, eles são resultados, eles são valores aproximados. Possivelmente sejam valores aproximados, porque aqui eu coloquei apenas algumas casas decimais, tá bem? Então vamos lá. Eu tenho lembrar da nossa equação da reta, são essas as nossas equações, perdão, que nós temos, que é NA mais B, NA, número de pontos, que é 6, 6A mais B, que multiplica somatório de XI, somatório de XI é 38, então vai ser 6A mais 38B vai ser igual a 1,178, tá? E aqui eu vou ter que 38A mais 530B vai ser igual a 15,454. Tá? E assim as minhas equações estão montadas. Repetindo, 6A, o 6 vem do número de pontos, aqui nesse caso foi 6 pontos, mais 38B igual a 1,178. E a segunda equação do nosso sisteminha vai ser 38A mais 530B igual a 15,454. Reparem que é fácil montar esse sistema de equação e ele vai ser válido sempre. Lembrando, N aqui 6 é o número de pontos e esses coeficientes para A e B e esses valores surgem a partir desses somatórios. Então, fazendo uma tabela no Excel, é muito fácil de obter esses valores. Bem, resolvendo essa equação, eu vou gravar um vídeo depois mostrando como resolver essa equação no Excel também. Aqui eu posso usar substituição, eu tenho várias alternativas para resolver um sisteminha de equação, posso fazer a multiplicação, depois fazer a diferença, qualquer um dos termos. Vou chegar aos valores de A, que é o meu coeficiente linear de 0,02136, e B, meu coeficiente angular de 0,02763. Esses são os valores que foram calculados para esse sistema de equação, então, que relaciona, que vai dar os parâmetros da minha curva de calibração, né, da melhor reta para aqueles pontos que foram determinados. Então, eu vou ter, só para relembrar, eu vou ter em coeficiente linear, então, é A, coeficiente angular é o B, certo? E o que eu fiz aqui embaixo, o que eu fiz foi substituir, vocês lembram dessa equação, né? Era a equação do que quadrado completo, eu substituí
Os termos, onde tem somatório de y do quadrado do sinal, eu peguei aqui o somatório do quadrado do sinal e substituí aqui. Então, simplesmente coloquei os valores daqui, substituí e depois saí multiplicando pelos valores, substituindo pelos valores de A e B. E o resultado deu 0,0349. Lembrando que tem valores aproximados aqui e que realmente A e B são tais que o valor de Qi quadrado é o menor possível. Né? Isso é importante lembrar que qualquer valor diferente de A e B resultaria em valor de Qi quadrado maior do que esse. Então, eu vou usar esse parâmetro, Qi quadrado sendo o menor valor possível. Tá? Teria forma de tentar resolver isso de forma diferente? Sim, mas eu acho que essa do sistema de equação é muito fácil e muito tranquila de ser feita. Bom, existe um outro parâmetro importante para quando falamos das nossas curvas, né, das melhores retas, e esse parâmetro é o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação é um valor, é um grande valor, que ele pode variar entre -1 e +1. Tá? -1 é quando eu tenho uma reta descendente, e +1 é quando eu tenho uma reta ascendente, ou seja, quando eu tenho uma reta descendente, aumentando o valor de x, o valor de y diminui. Né? E quando eu tenho uma reta ascendente, aumentando o valor de x, o valor de y também aumenta. Então, ele vai me dar essa relação se há proporcionalidade entre, ou se não há. No caso com essa correlação ser igual a zero, eu vario, o valor de x aumenta e y não mostra variação. Isso mostra que há uma independência de y em relação a x. Tá? No caso de ser -1, existe uma dependência, só que uma é -1 decrescente e +1 crescente. Bom, quando nós temos uma reta, nós temos que avaliar o coeficiente de correlação. E eu vou mostrar uma forma de fazer isso, muito simples, usando um pouquinho de estatística, e agora eu vou precisar da média e do desvio padrão, tá? Então peguei aqueles valores, mesmos valores, a média do desvio padrão, e vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então vamos lá. O modo de determinar esse coeficiente passa antes pela normalização dos valores de x e y. Aqui eu tenho os valores de x e y, tá? E para a normalização deve-se calcular as médias e desvios padrão de cada um desses parâmetros, de x e de y. Para os dados que estamos trabalhando, os valores das médias padrão de x e y foram: no caso de x, a média foi 6,33 e o desvio padrão de 7,61, enquanto que y seria 0,196 e desvio padrão de 0,212. Tá? Então aqui eu teria para x a média e o desvio padrão, e y a média e o desvio padrão. Bem, o que fazemos agora para normalizar x? Bem, a ideia de normalização é muito simples. Eu vou pegar o valor de cada um daqueles pontos, dos pontos de x, dos diferentes pontos de x, para normalizar x, por exemplo, pegar o valor de x, subtrair a média de cada um dos valores, calcular o resultado e depois dividir pelo desvio padrão. Tá? Então vejam aqui como é que vai ficar. O que eu estou chamando de normalizar são os valores z, também é usado em estatística como z-score, distribuição z, tá bem? Então eu vou ter zx e zy, e aqui eu tenho os resultados que eu obtive a partir de cada um dos valores de x, subtraindo daquela média que não tinha calculado e dividindo pelo desvio padrão, tá? Olha o que aconteceu para x e para y. Repare o que aconteceu com a média e com o desvio padrão nesse caso. Olha, quando eu pego um valor e subtraio a média, a nova média vai ser igual a zero. Porque é como se eu estivesse transladando os meus resultados de forma que a média caísse no centro do eixo, no zero. Tá? Eu faço isso, eu obrigo ele a fazer isso. Então, no momento que eu pego um valor, uma série de valores, e subtraio a média, eu estou transladando ele para que ele esteja na mesma posição que esse conjunto de valores, que esse valor ele tenha seu centro no zero, tá bem? Outra coisa que é
que é interessantíssimo, é que o desvio padrão para esses valores, repara bem, normalizados, x e y, e sempre será assim, todos os valores normalizados terão desvio padrão igual a mais ou menos uma unidade, ou seja, a variância desse número vai ser igual à unidade. Isso permite uma comparação. Eu coloquei então todos os valores. Agora, eles são valores adimensionais, então permitem comparação. Repara bem, vamos supor que fosse miligramas por litro. Miligramas por litro menos a média miligramas por litro, miligramas por litro. Mas quando eu divido pelo desvio padrão, que também é miligramas por litro, o meu resultado é adimensional. Vamos imaginar que o Y fosse Kelvin. Ok, Kelvin, tudo bem. Então vou ter Kelvin menos Kelvin da Kelvin, dividido por Kelvin adimensional. Então me permitem comparações. E agora estão todos os valores, agora normalizados, todos têm a mesma dimensão, a mesma distribuição. A distribuição quer dizer a média de ambos está em zero e o desvio padrão de todos eles é mais ou menos uma unidade. Toda vez que eu normalizo, eu faço isso. E daí? E agora? O que eu faço? Agora é o seguinte, eu vou fazer um cálculo, vou fazer o produto para cada um dos pontos, de o valor normalizado de x pelo valor normalizado de y. Então, vou ter zx vezes zy. E cá está ele. Os valores para os valores que nós tínhamos anteriormente na nossa tabela, de x e y, tá bem? Muito bem, agora reparem bem que interessante. Então, obtive esses valores, podem ser valores positivos ou negativos, tanto faz, eu não estou levando ao quadrado. Nesse caso, curiosamente, quando era negativo, foi negativo dos dois lados, quando foi positivo, positivo dos dois lados, mas não é necessário isso, pode aqui ter no produto valores positivos e negativos. E, finalmente, o que eu vou fazer vai ser somar todos esses valores somar os 6 valores são 6 pontos, os 6 valores desse produto de Zx por Zy. E o meu resultado aqui deu 4,960956. O que é que eu faço agora? Como esse meu desvio foi calculado, o desvio padrão amostral foi calculado com o número de graus de liberdade, eu vou ter que fazer agora, dividir esse valor dessa soma, tá? Do produto de Zx por Zy. Eu vou ter que dividir pelo número de graus de liberdade também, então por 5. No caso eram 6 pontos, 6 menos 1, 5. Tá? E aí, então eu vou obter o quê? Que R vai ser igual a 0,99219, e esse valor que eu calculei aqui após essa divisão é o meu coeficiente de correlação. Okay? Normalmente, com o coeficiente de correlação, quando a gente tem uma reta e quer uma reta, a gente apresenta ele sempre com o número de noves necessário que tiver e mais um algarismo significativo além desse 9. Depender, né? Porque depender do que você esteja fazendo, não necessariamente você tem uma reta, você pode ter um outro tipo de correlação, mas quando você estiver imaginando uma reta, então eu vou ter vários noves aqui. Eu sempre devo apresentar com o número de noves, todos os noves que estiverem presentes, e mais um algarismo significativo além, diferente de 9. Eu acho que vou parar por aqui, espero que tenha ficado claro. E nos encontramos numa próxima oportunidade.